Bem, dando início, meninos, ao terceiro momento, né, da nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade aqui. Vamos continuar nossa aula, né, pessoal? Falando agora um pouquinho sobre competência. Professor. Oi, meu querido, diga lá. Esse slide aí o senhor já colocou lá na plataforma? Não, esse aqui ainda eu vou alterar. Eu só vou colocar depois, porque eu ainda estou alterando esse aqui, ainda estou fazendo. Ah, tá bem. Mas eu coloco, se preocupe não que eu vou colocar, beleza? É porque Ok, como eu ainda estou alterando, eu não gosto de colocar para alterar e depois você, beleza. isso não era assim que estava, era do outro jeito. Eu vou colocar beleza. e continuar prontinho. Ok. Beleza? Então vamos lá, meninos. Ó, competência. Limites da jurisdição nacional. Competência, pessoal, é um dos assuntos, digamos assim, bem complexozinhos, né? Um dos assuntos bem complexozinhos do direito processual. Por quê? Porque vários são os critérios de competência. Quando eu falo de competência, eu estou falando desde a justiça do primeiro grau, ou seja, desde a comarca aqui do interior, até o Supremo Tribunal Federal, eu vou estar falando de competência. Que, por exemplo, se não existissem os limites para a competência, eu poderia chegar e dizer, olha, não, eu sou importante aqui na minha cidade, eu quero que o meu processo de divórcio seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Já pensou se a coisa fosse frouxa dessa maneira? Se eu pudesse, de qualquer modo, ingressar com um processo em qualquer lugar da jurisdição, eu ia escolher, rapaz, tem um primo meu distante que é juiz, que é desembargador lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Eu vou dar entrada lá, porque ninguém vai descobrir que ele é meu primo, eu faço escondidinho aqui com ele, vou dar entrada nesse processo lá, porque eu tenho certeza que esse processo vai andar rapidinho, eu vou ganhar a causa. Então, a competência, pessoal, ela é extremamente necessária para impor limites a quem? A própria jurisdição. O poder, a jurisdição, ela é una. A jurisdição é uma só. Desde a comarca do interior aqui no primeiro grau, até o Supremo Tribunal Federal, isso é toda a jurisdição. Ela é una. Agora, a jurisdição, ela passa a ter os seus critérios, a sua subdivisão, para que haja limites, para que os órgãos jurisdicionais possam se organizar de maneira tal que, ao menos em tese, qualquer jurisdicionado, qualquer cidadão saiba onde dar entrada de maneira correta com o seu processo. Ora, por exemplo, aqui em Princesa Isabel, nós temos a justiça estadual, mas não temos justiça federal. Então, qualquer cidadão sabe que, se precisar ingressar com ação perante a Justiça Federal, uma ação contra o INSS, por exemplo, essa ação não vai tramitar aqui em Princesa, porque aqui em Princesa não possui nenhuma, não é sede de Justiça Federal. Então, a competência ela se torna importante a tal ponto que, se você ingressar, e a gente viu nos pressupostos, né? A gente viu aí no slide anterior, é um requisito de validade subjetivo. É um requisito de validade subjetivo. Se o juiz for incompetente para dar andamento até o final de uma demanda para julgar um processo, esse processo não pode continuar da forma que está com o juiz incompetente. O processo tem que ser remetido para o juiz devidamente competente. Então, a competência ela é de extrema importância para que os jurisdicionados tenham segurança sobre o que a gente falou na aula passada. Lembra do princípio do juiz natural? É justamente isso. Então, quando eu ingresso com o meu processo, é um direito meu saber por quem o meu processo vai ser devidamente julgado.
Até porque, para que eu possa alegar uma futura imparcialidade do magistrado, eu preciso saber onde eu estou ingressando com o meu processo. E esses limites, quem vai me dar vai ser justamente a jurisdição. Né? A jurisdição vai me dar através de quê? Dos critérios de competência. Então, via de regra, o que vem ser a competência? E está aí, ó, Humberto Teodoro Júnior diz o seguinte: competência é a legitimidade para o exercício do poder jurisdicional. Ou seja, é a forma pela qual a jurisdição se torna legítima para exercer o seu papel. Vejam, se eu pego a minha ação de divórcio e levo para dar entrada lá na vara do trabalho, né, na vara do trabalho competente, lá da minha cidade, onde tiver a Justiça do Trabalho, se eu pego a minha ação de divórcio e levo para a Justiça do Trabalho, essa jurisdição ela vai ser ilegítima. Por que ilegítima? Porque ela não tem competência, ela não possui atribuição, a Justiça do Trabalho não possui atribuições para julgar uma ação de divórcio. É simples assim. Então, Humberto Teodoro, ele traduz, né, de maneira bem singela, com essas pouquíssimas palavras, que competência nada mais é do que a legitimidade para o exercício do poder jurisdicional. Já Sérgio Pinto, ele diz o seguinte, Sérgio Pinto diz que competência consiste, sabe em quê? Na delimitação do poder jurisdicional. Impor limites. Até onde um juiz pode julgar? Que tipo de processo cada juiz pode julgar? Até onde um juiz pode ir, né? Ou seja, são os limites. Os limites. É a medida do poder que cada órgão judicante, cada órgão do poder que integra a jurisdição pode ir. Então, por exemplo, o juiz da comarca, de Arco Verde, ele não pode julgar os processos que tramitam na comarca de Sertânia, que tramitam na comarca de Pesqueira, que tramitam na comarca de Afogados da Engazeira. Por quê? Porque ele não é competente. O juiz, ele possui os seus limites. Limite. O juiz possui a medida de até onde ele pode exercer o seu poder jurisdicional. Né? E mesmo assim, dentro do exercício das suas funções. Ele não pode fugir, ele não pode exercer o poder jurisdicional fora dos limites da sua função. Não é? Um exemplo bem simples. Na doutrina a gente encontra esse exemplo e eu gosto sempre de citar ele. Uma pessoa uma criança de 16 anos de idade, por exemplo, né, relativamente capaz, estava viajando sozinho, desacompanhado dos pais. Quando chegou no aeroporto, a pessoa, né, que estava responsável por receber ali as passagens, quando pegou o documento, identificou que a pessoa, que tratava-se de um menor de 16 anos de idade, que estava viajando desacompanhado dos pais. E ele não portava o documento necessário, os pais autorizando aquela criança a viajar sozinha ou com o acompanhante tal, fulano de tal. E aí o atendente, né, o recepcionista lá da empresa de aviação diz, não, você não pode viajar, você está impedido. E aí o jovem começa a se aperrear, porque tinha que viajar, não podia perder a viagem e tal, e logo atrás dele na fila tem um juiz, uma pessoa que era um juiz de direito. Ele diz, não, olha, eu sou o juiz de direito, o que é que está acontecendo aí? E o atendente vai e diz, olha, essa pessoa está viajando desautorizada, tal, e por determinação legal, ele não pode viajar desacompanhado dos pais sem portar a sua autorização. O juiz, não, mas eu resolvo aqui agora, pronto. Vou aqui, preparei um documento, vou escrever aqui, vou assinar, eu como juiz autorizando ele viajar, e o jovem foi e viajou. Esse juiz podia fazer isso? Em
hipótese alguma, ele poderia exercer. Por dois simples motivos. Primeiro, ele não tinha jurisdição dentro do aeroporto. Né? Ele não tinha jurisdição dentro do aeroporto. E segundo, ele estava, na verdade, o que o juiz fez foi o quê? Ele usurpou das funções. Porque ele não poderia, a jurisdição, foi o que a gente falou semana passada. Um dos princípios da jurisdição é a inércia. A jurisdição tem que ser provocada. E nesse exemplo não houve provocação, não houve devido processo legal, que é um dos princípios que a gente estudou no nosso segundo dia de aula. Né? Então, uma situação dessa está totalmente errada. Por quê? Porque a jurisdição tem limites. A jurisdição tem a medida certa até onde o órgão jurisdicional pode exercer as suas funções, as suas atribuições. Por isso que Sérgio Pinto diz que a competência nada mais consiste do que a delimitação do poder jurisdicional. Até onde cada um vai exercer a sua respectiva atribuição conforme aí os critérios de competência. Então, veja, menino, que é simples da gente entender competência, porque, além do conceito ser bem singelo, tanto que Humberto Teodoro Júnior traz, como o que Sérgio Pinto traz, porque a competência ela se configura justamente como essa limitação que vai existir, a limitação que vai existir do exercício do poder jurisdicional. O poder jurisdicional não pode ir além, não pode ir aquém dos limites que a própria jurisdição impõe, dos limites que a própria jurisdição impõe. E esses limites, pessoal, eles vão estar tanto no Código de Processo Civil, como eles também vão estar nas leis de organização judiciária de cada estado. E isso a gente vai vendo aos pouquinhos. A própria Constituição Federal vai trazer os limites de competência, vai trazer o que a gente vai detalhar justamente, a gente vai procurar detalhar na continuidade dessa aula. Certinho? Mas, por enquanto, alguma dúvida sobre o conceito de competência? Ficou claro o que é competência, que é a delimitação do poder da jurisdição. Alguma dúvida por enquanto? Então, beleza. Já que não. Oi, diga lá, meu querido. Não, para mim não. Professor, só uma pergunta. É obrigatório em toda cidade ter um juiz? Não, de forma alguma. Quem diz isso é a lei do Estado. Isso vai de acordo com os critérios de população, os critérios de divisão, os critérios meu pai do céu, eles levam em conta tamanho da cidade, população, densidade demográfica. Isso é uma lei estadual que define. A lei estadual é que vai definir isso. Então, beleza. Continuando. Quando a gente fala de competência, uma primeira ideia que a gente tem que ter é o seguinte: a gente vai falar basicamente de competência interna. Mas a competência, no Código de Processo Civil, ele começa tratando de competência internacional. Então, existem duas modalidades de competência internacional: a concorrente e a exclusiva, que estão aí nos artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil. Então, via de regra, os nossos processos vão ser, os critérios de competência serão os critérios de competência interna, nacional. Mas para que não fique na dúvida, até porque o CPC traz, a gente está procurando dar uma sequenciazinha lógica aí ao Código de Processo Civil, a gente vai tratar justamente da competência internacional nos artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil. O artigo 21, meninos, do Código de Processo Civil, ele vai dizer o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira julgar e processar as ações em que? O inciso 1º do artigo 21 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte:
É nas ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu de um processo, se ele estiver domiciliado no Brasil, então a autoridade judiciária brasileira será competente para dirimir esse processo. Ou seja, se o réu do processo morar aqui no Brasil. Segundo, nas ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Artigo 21, inciso 2º do Código de Processo Civil. Então, quando a obrigação do processo, quando ela tiver de ser cumprida aqui no Brasil, então a autoridade judiciária brasileira também é que é a competente para processar e julgar esse processo. E o inciso 3º vai dizer o seguinte: quando o fundamento do processo seja um fato ocorrido ou praticado aqui no Brasil. Então, quando um ato do processo, quando o fato, objeto do processo, quando ele tiver que ser praticado aqui no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é que é a competência, é que é competente. Mas veja, essa competência que a gente está falando do artigo 21, que a gente acabou de ler, meninos, é a competência concorrente. Ou seja, tanto a autoridade estrangeira, ou seja, se o processo se iniciar lá no estrangeiro, como o processo se iniciou aqui no Brasil, tanto um como outra terão competência para julgar esse processo. Professor, mas como eu vou saber se vai ser no estrangeiro ou vai ser aqui no Brasil, esses exemplos que o senhor está me dando aí? Simples. Se o processo for dado a entrada primeiro lá, no estrangeiro, fica sendo competente a autoridade estrangeira. Mas se, porventura, mesmo uma das partes sendo estrangeira, mas o processo foi iniciado aqui no Brasil, a autoridade judiciária brasileira, o Brasil, é quem vai ser competente. Então, essa é o que nós chamamos de competência internacional concorrente. Ou seja, esse processo tanto vai poder tramitar no estrangeiro, como vai poder tramitar aqui no Brasil, nas hipóteses do artigo 21 do Código de Processo Civil. E o artigo 22 vai dizer: compete também ainda a autoridade judiciária brasileira julgar e processar as seguintes ações. Inciso 1, de alimentos. Quando o credor do alimento for domiciliado no Brasil. Não é? Ou seja, quando a pessoa que está recebendo os alimentos for domiciliada aqui no Brasil. Por exemplo, o pai mora lá na Espanha, a criança mora com a mãe aqui no Brasil. Então, a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar um processo desse? É, porque a criança mora aqui no Brasil. Professor, se porventura a mãe nunca deu entrada na ação de alimentos e o pai foi quem deu entrada na ação de alimentos, ofertando alimentos para a criança. E é possível isso? É. Se a mãe não... por exemplo, se a mãe, ou vice-versa, a gente fala pai e mãe porque é mais fácil, né, pessoal? Mas a mãe nunca deu entrada na ação de pensão e você é pai, você pode dar entrada na pensão, uma ação de oferta de alimentos? É possível, não tem problema nenhum. Não é? Então, o pai que mora lá na Espanha pode dar entrada ofertando alimentos, ou seja, uma ação de alimentos contra essa criança que está aqui no Brasil, ele pode dar entrada nesse processo lá? Pode, não tem problema nenhum. Professor, então, e se porventura, professor, tanto o pai deu entrada na ação de alimentos, como a mãe também deu entrada na ação de alimentos aí? Vai acontecer o quê? Litispendência. Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Então, quem deu entrada primeiro é que fica valendo. Por quê? Porque as ações previstas no artigo 22 do Código de Processo Civil é o que nós chamamos de competência internacional
concorrente, ou seja, o processo tanto pode andar no estrangeiro como pode andar aqui no Brasil. A linha B, quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bem, recebimento de renda ou benefício econômico. Então, nas ações de alimentos, quando o credor, quem vai receber os alimentos, morar aqui no Brasil, ou se o réu do processo, se ele tiver vínculos aqui no Brasil, tiver bens, tiver alimentos, tiver rendimento, mesmo que ele more no estrangeiro. O cara tem uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, cuja empresa está produzindo rendimentos para ele. O Brasil é competente para dar entrada nesse processo? Sim, mas o estrangeiro também será. E o inciso 2º do artigo 22 do Código do Processo Civil vai dizer: as ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor for domiciliado aqui no Brasil. Então, se porventura você comprou um bem de consumo, você comprou um produto, você comprou um notebook, lá comprou o teu iPhone lá nos Estados Unidos, aí você deu entrada no procedimento, a empresa que te vendeu fica lá nos Estados Unidos. Você mora aqui no Brasil. Se porventura tiver algum problema com esse iPhone que você comprou, com esse teu notebook que você comprou, você pode dar entrada aqui no Brasil, mesmo que a empresa, a loja que você comprou, fique lá nos Estados Unidos. Você pode dar entrada aqui. Mas, professor, posso dar entrada lá? Se eu quiser também, pode. A legitimidade dos artigos 21 e 22 é concorrente. Por isso que eu coloquei para vocês ficarem bem atentos. E o inciso 3º do artigo 22 do Código de Processo Civil vai dizer que pode dar entrada aqui no Brasil em as ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Ou seja, você fez um negócio jurídico lá no estrangeiro, mas nesse negócio jurídico, nesse contrato que você realizou, escreveu uma cláusulazinha lá dizendo que você fez um negócio lá na Europa, você estava lá na Espanha, lá em Portugal, lá na Itália, lá na China, você fez um negócio jurídico lá. Mas no contrato ficou escrito que qualquer dúvida, o contrato os problemas do contrato seriam levados para a jurisdição brasileira, então, obviamente, vai valer a jurisdição brasileira. Lembrando que, se esse contrato foi feito lá na Itália, por exemplo, lá na Alemanha, esse contrato também poderá ser discutido na Alemanha, como poderá ser discutido aqui no Brasil. Lembre-se da questãozinha da litispendência. Não posso ter uma ação lá no estrangeiro e outra ação aqui no Brasil. Só posso ter ou uma ou outra. Se eu tiver duas, eu estou diante da litispendência. Ou seja, a que deu entrada por último tem que ser arquivada. Então, meninos, o artigo 21 e 22 trata de legitimidade concorrente. Artigo 21 e 22. Mas o artigo 23 do Código de Processo Civil vai tratar da competência que nós chamamos exclusiva. Competência exclusiva. E o que é que diz o artigo 23 do Código de Processo Civil? Ele diz: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, ou seja, somente no Brasil é competente. Inciso primeiro, conhecer das ações relativas a bens imóveis localizados aqui no Brasil. Certo? Então, mesmo que tanto o autor como o réu sejam estrangeiros, se um for estrangeiro e o outro for brasileiro, não interessa. Se o objeto da ação está se referindo a bens imóveis situados aqui no Brasil, somente serão aceitos processos. A autoridade judiciária brasileira é a única competente para dirimir as questões referentes a esse bem imóvel. Então, se porventura tiver uma ação no estrangeiro
tramitando, discutindo sobre o objeto da discussão do processo, é um bem imóvel situado aqui no Brasil, quando porventura esse processo for julgado lá, quando a decisão que for dada lá não vai ter nenhuma validade aqui no Brasil. Por quê? Competência exclusiva do Brasil para dirimir ações que tratem sobre bens imóveis aqui no Brasil. Inciso 2º do artigo 23 do Código de Processo Civil. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento ou inventário e a partilha de bens situados no Brasil. Então, veja, qualquer ação referente a inventário ou testamento, cujos bens, né, não é preciso que sejam todos os bens, mas qualquer bem que, porventura, seja parte de uma herança ou seja parte integrante de um processo, né? Aliás, de um testamento, de herança ou discussão de um processo de herança ou de um testamento. Se os bens forem situados aqui no Brasil, certo? Somente a autoridade judiciária brasileira será competente. Professor, um casal morava lá nos Estados Unidos e eles tinham bem nos Estados Unidos e tinham bens aqui no Brasil. Foi dada entrada no inventário lá nos Estados Unidos, né, porque a maior parte dos bens estavam lá, embora tivesse bens aqui também. O que é que vai acontecer com esse inventário? Lá nos Estados Unidos, vai ser julgado o inventário dos bens situados nos Estados Unidos. O que implica dizer que vai ter que ter um processo aqui no Brasil para dirimir a situação dos bens, de todos os bens? Não. Apenas dos bens situados aqui no Brasil. Certinho? E o inciso 3º do artigo 23 do Código de Processo Civil vai dizer que nas ações de divórcio, separação ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens também situados aqui no Brasil, mesmo que os titulares sejam pessoas estrangeiras. Então, qualquer ação de divórcio, separação ou dissolução de união estável que nesse tipo de processo tenha sido feito partilha de bens situados aqui no Brasil, mesmo que as partes sejam estrangeiras, somente no Brasil é que esse processo pode tramitar. A autoridade judiciária brasileira, ela é exclusiva, a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira para dirimir esse tipo de processo. Então, quando a gente fala de competência internacional, nós temos artigo 21 e artigo 22, cuja legitimidade será concorrente, ou seja, nas hipóteses do artigo 21 e do artigo 22 do Código de Processo Civil, o processo pode tramitar tanto no estrangeiro como aqui no Brasil. Mas nas hipóteses do artigo 23 do Código de Processo Civil, a legitimidade, a competência, ela é exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Certinho, meninos? Alguma dúvida, por enquanto, em relação a esse tópico e esses artigos que a gente leu? Qualquer dúvida nos artigos, vocês leem com calma depois, né? E aí, bota para refrescar a cabeça aí novamente. Alguma dúvida por enquanto? O meio está tranquilo, professor. Então, beleza. Vamos para frente. Olha, a distribuição da competência, meninos, né? A distribuição da competência, ela vai se dar aí de forma que fica fácil o entendimento, tendo em vista que nós vamos ter 3 formas básicas da gente saber como se dá a distribuição da competência. Eu coloquei para vocês, ó. Justiça especial, justiça federal e justiça estadual. Eu vou ter esses 3 tipos, digamos assim, espécies, digamos assim, de justiça. Na justiça estadual eu tenho
quais são as três justiças especializadas que nós temos aqui no Brasil: trabalhista, militar e eleitoral. Eu vou ter essas três justiças especializadas: trabalhista, militar e eleitoral. Fora a justiça especializada, pessoal, eu vou ter o que nós chamamos, o que a doutrina chama de justiça comum ou ordinária. Então, a justiça ou ela é especial ou ela é comum, ou ordinária, como a doutrina chama. A justiça comum ela vai se dividir em justiça federal e justiça estadual. Então, o artigo 109 da Constituição Federal, pessoal, ele vai trazer justamente quais são as demandas, quais são as competências da Justiça Federal. E existe a competência em razão da pessoa e em razão da matéria. Em razão da pessoa, por exemplo, todas as ações que envolvam, artigo 109 da Constituição, todas as ações que envolvam a União, autarquias federais, né? Não é qualquer autarquia, autarquia federal. União, autarquia federal ou empresas públicas, quando eu estou de frente, União, autarquia federal ou empresas públicas, eu vou dar entrada na minha ação na Justiça Federal. Por quê? Porque, em razão do tipo de pessoa que está envolvido no processo, União, autarquia federal ou empresa pública federal também, eu tenho que, se no processo, se uma das partes do processo é uma dessas três aí, meu processo tem que ser na Justiça Federal. Ou então, em razão da pessoa, em razão da matéria também. Por exemplo, matérias que envolvam estados estrangeiros. Estado estrangeiro. Um estado estrangeiro, por algum motivo, litigando com uma pessoa física ou jurídica domiciliada aqui no Brasil. Ou então, quando eu estou de frente de direitos indígenas, por exemplo. Ou então, nas questões de naturalização. Né? Em todas essas matérias que envolvam interesse de estados estrangeiros, direitos indígenas, processo de naturalização, ou processo, inclusive, de nacionalidade. Por exemplo, quando você quer optar por ter uma dupla nacionalidade. Todos esses tipos de processo serão de competência da Justiça Federal. Mas, professor, por quê? Porque está lá escrito no artigo 109 da Constituição Federal. Então, dependendo do tipo de pessoa ou dependendo da matéria, a justiça, a competência será da Justiça Federal. Certinho? Está lá no artigo 109. Professor, e afinal de contas, para a Justiça Estadual, né, para a Justiça Comum estadual ou Justiça Local, como a doutrina chama. Quais são as ações? E a doutrina ela é bem uníssona em afirmar o seguinte, eu coloquei para vocês aí no material. A Justiça Estadual, em termos de competência, ela assume o que nós chamamos de feição residual. E o que é feição residual, professor? Residual é de resíduos. E o que significa resíduo? Resíduo significa restos, ou seja, é aquilo que sobra. Então, em síntese, tudo que não for da justiça, trabalhista, militar, eleitoral ou federal, vai ser tudo da Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual ou Justiça Local, como a doutrina chama, ela tem essa feição residual, ou seja, ela fica com o que sobra, ela fica com o resto. Tudo que não for trabalhista, militar, eleitoral ou federal será da Justiça Local, né? Será da Justiça Estadual, Justiça Comum Estadual. Certinho? Então veja, só repetindo, a jurisdição, a competência se distribui entre Justiça Especial e Justiça Comum ou Ordinária, a mesma coisa. Justiça Especial, Justiça Comum. A Justiça Especial é trabalhista, militar, eleitoral. Justiça Comum é Justiça Federal e Justiça
estadual. A competência da Justiça Federal está lá no artigo 109 da Constituição. E a Justiça Estadual ou local fica com tudo que sobra. Que sobra de onde, professor? O que não for trabalhista, que não for militar, que não for eleitoral e que não for da competência federal,